E- Tudo jóia, que honra! Estou Ah, muito que feliz de nada, você ter aceito o convite. nada. Prazer é todo meu de estar aqui falando com você, com a sua audiência. Então, gente, que ótimo. O Sandro, para quem não conhece, né? O currículo do Sandro é muito pesado, é muito forte. O Sandro é investidor, estrategista de negócios, né? CEO da Cliente de Alto Valor e cofundador do DNA Bilionário. Olha só, fala um pouco de você, né? Eu falei aqui, né, sobre um pouco do seu currículo, né? O Sandro é colega do Myself Club. E o que me encantou foi ver o Sandro falar sobre vendas, né? E a gente conversou muito sobre isso lá no Myself Club. E eu falei, gente, eu tenho que levar o Sandro para falar isso para os dentistas, os colegas dentistas, né, Sandro? Então fale aí, se apresente para a galera. Ah, menina, vamos lá. É difícil falar de você, né? Porque o que acontece? Eu sou, como você falou bem, né? Eu sou empresário, eu tenho alguns negócios. Então, ao longo dos últimos anos, o que eu mais gosto de verdade é de empreender, né? Eu gosto de criar empresas e passei muitos anos comprando e vendendo empresas. Hoje eu tenho alguns negócios que eu me dedico. O primeiro deles é cliente de alto valor. E a cliente de alto valor é uma consultoria onde eu ajudo especialistas, profissionais liberais, treinadores, consultores, dentistas, coaches, arquitetos, enfim, advogados, pessoas das mais diversas áreas a se posicionarem para vender produtos high ticket, venderem produtos high ticket usando a internet, né? Então eu ajudo essas pessoas a venderem programas de alto valor, serviços de alto valor usando a internet, nesse negócio. Então, é uma consultoria totalmente focada em fazer isso, né? E eu tenho me dedicado aí nos últimos anos, tem sido meu xodó, né? Ajudar aí profissionais a venderem programas de alto ticket, né? Que é assim, né, disso. Eu falo que assim, ó, vender produto de alto ticket é tudo de bom. Vender programas de alto ticket é tudo de bom, né? É muito mais fácil, é muito mais prático. Enfim, e aí, esse negócio, eu acabo que me especializei e durante muitos anos, eu sempre, eu percebi que uma das coisas que eu tinha, que funcionava muito bem para mim, era vender programas de alto valor, serviços de alto valor. Então, eu empreendi, eu montei vários negócios. Então, houve uma época da minha vida que durante 6 anos eu comprei e vendi 6 empresas. 20 empresas, desculpa, em 6 anos, 20 empresas. E E eu falava assim, mas eu achava que era uma coisa que podia ser muito específica, né? Porque nem todo mundo tem essa habilidade para comprar e vender empresas. Mas no final das contas, eu fui entendendo que a coisa que eu tinha mais facilidade mesmo era vender qualquer coisa que fosse muito cara, né? Então eu passei muitos anos desenvolvendo, estudando sobre como você. Eu falo que isso é uma arte, né? Como que você pode vender programas e serviços de alto valor. E por que que é alto valor, né? Já entrando já no papo aqui, não sei se... Mas assim, ó, só, já entrando aqui no que interessa, por que que acabou que eu acabei entrando nesse viés do alto valor? Primeiro que algumas coisas que eu fui percebendo ao longo da minha experiência empreendendo, né, montando negócio. A primeira delas é que, para mim, ficou muito claro que é muito mais fácil você vender um serviço de alto valor do que um serviço que é, putz, baratinho. É muito mais fácil você conseguir um cliente de alto valor do que um cliente que é de baixo ticket, vamos falar assim, né? É muito mais fácil. Porque para você vender uma coisa barata, se você tem uma meta, sei lá, você quer ganhar 50 mil reais por mês, né? Você já estava conversando com um colega que era advogado, estava falando sobre isso. Você quer conseguir um cliente que paga 50 reais, você quer ganhar 50 mil reais por mês. Poxa, é muito mais fácil você conseguir, sei lá, 10 clientes que vão te pagar 5 mil do que 100 clientes que vão te pagar 500, por exemplo, né? Então dá muito trabalho você conseguir clientes que vão, enfim, dá o mesmo trabalho você conseguir um cliente que paga mais caro, você conseguir um cliente que paga mais barato. E assim, se dá o mesmo trabalho, né, amiga?
para que a gente vai poder ficar fazendo o que é mais difícil, né? Exato. E eu estava vendo um vídeo do Sandro que eu achei bem interessante, onde você compara, né, o posicionamento. Porque as pessoas pensam assim, eu vou começar vendendo baratinho e depois vou aumentar o meu preço, né? E aí você fala sobre esse posicionamento, que as pessoas, que a Cacau Show ela já chegou se posicionando e se posicionou para o mercado mais popular. E a Exatamente. Copenhague ela já veio e se posicionou para um público, digamos assim, AA, né? Então, eu achei isso muito bacana, essa forma com que você coloca, porque é até um contrassenso, né? Porque a gente sempre, as pessoas pensam, eu me formei, eu fiz um curso, então vou começar cobrando baratinho, depois eu vou aumentar, porque eu quero chegar, né, cobrar mais caro. Comprar mais Fala caro. sobre, comenta sobre isso, Sandra. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, quando você fala de vender serviço, você está falando essencialmente com profissionais, né? Com pessoas que, enfim, estão vendendo o próprio serviço, a própria habilidade. E aí acontece uma coisa meio louca quando as pessoas vão vender a sua própria habilidade, porque você vender o seu próprio serviço, se você, no caso, sua audiência, sei lá, você é um dentista, você vai vender o seu próprio serviço, quando você coloca o preço, muitas das vezes você confunde o preço do que você faz com o seu preço, com o seu valor. Porque é você, é a sua pessoa que está ali, né? Tem um indivíduo ali fazendo aquilo. Então, se a pessoa, por exemplo, fala não para o seu preço, é como se estivesse falando não para você, tipo, não, você não é boa o suficiente, né? Então, o preço, quando você fala do profissional de serviço, ele carrega muita emoção, entendeu? Ele tem muita coisa associada ao preço que, na prática, não tem nada a ver, né? E aí eu falo do exemplo da Cacau Show e da Copenhague, porque é exatamente isso. Se você pega a Cacau Show, é, não é nem Cacau Show, na verdade, fala da Garoto, né? Você pega a Garoto desde o começo, ela quando criou a fábrica, criou a loja, começou a vender chocolate, eles já se posicionaram para o mercado de massa. Então eles já criaram, nasceram como uma empresa para vender chocolate no mercado de massa. A Copenhagen, quando eles criaram um negócio já pensando no negócio de prêmio, de preço prêmio. A Copenhagen nunca começou cobrando baratinho, foi aumentando seus preços, etc, etc. Não houve essa curva, né? Que muitas vezes a gente que está no profissional acha que precisa fazer. Eu vou começar baratinho, né? Eu saio da faculdade, aí eu cobro, né, sei lá, muito baratinho para conseguir ter cliente, eu vou fazendo isso, e daqui a sei lá quanto tempo eu consigo aumentar o meu preço. E na prática, o que a gente percebe que acaba acontecendo? Quando o profissional começa a fazer isso, as pessoas vão conhecendo ele pelo preço barato. Então, se você é dentista, montou um consultório, começou trabalhando barato, você vai passar 10 anos cobrando barato, vai ser difícil você mudar de um dia para o outro. Agora eu vou mudar meu preço. Vai ser difícil, porque você se posicionou como um profissional barato. Você se posicionou como uma marca barata no seu mercado. E é muito difícil você mudar um posicionamento depois de tantos anos que você cria. Não é que é impossível, mas é muito mais difícil, né? E na verdade, isso é uma coisa que acontece porque a gente aprende que o mercado ele funciona. Primeiro que a gente é educado na faculdade, né, pensando muito uma visão de mercado de trabalho, de empresa, né? Então, por exemplo, você aprende que você vai estudar e você vai fazer uma formação, e aí você, sei lá, vai trabalhar numa empresa, e aí lá você vai estudar mais, e aí lá você vai ganhar uma outra formação, e aí você vai continuar estudando, e você vai ganhar um aumento de salário, e aí você continua estudando. Então, a sua renda está o tempo todo atrelado ao tempo que você trabalha, ao quanto de esforço você coloca ali, a quanto de formações e cursos você tem. E é claro, tudo isso é importante. Não estou dizendo que não é. Só não é definitivo para definir o seu preço, né? Tudo é importante para você se tornar um profissional melhor, mas não é definitivo não que define o seu preço. E aí você vai para o mercado, você vai montar o seu negócio lá e você usa a mentalidade que você usaria se fosse um empregado de uma empresa. Só que não é. Eu falo, você tem um negócio. As leis dos negócios, elas são diferentes, né? Por isso eu dou o exemplo da Garota da Copenhague. Porque são duas empresas, são duas marcas. Uma marca premium, uma marca popular, gente.
entendeu? Não tem nada a ver. É óbvio que se você criou uma marca premium, você vai se posicionar, você vai ter você vai trabalhar a sua qualidade para atender aquele público, você vai cuidar de alguns detalhes que são importantes para aquele público, mas não tem diferença, é só um outro público. É só um outro público que valoriza uma outra coisa que um público que paga mais barato não valoriza. É só isso. Então essa é a mensagem que vou aí buscando passar para as pessoas. E você fala também, que eu acho bem legal, sobre o medo, né? Porque o profissional, ele investe em tempo, ele investe em cursos, só que ele perde para o sistema quando ele fica com medo, né? De É. passar pro paciente o valor dele, né? Como ele trabalha, e ele acaba, na hora que o paciente fala assim, vou pensar, você, às vezes por vergonha, tá? Fala, ok, tudo bem, É. né? É o medo mesmo, né? É o medo, porque foi que eu comecei a conversa. A gente tem medo de ser rejeitado, né? A gente tem medo de não ser bom o suficiente. Então, puxa, se você fala um preço, a pessoa fala não. Então, você interpreta aquilo como um sinal de que você não é bom o suficiente. E a gente tem uma busca por ser aceito, né? Então, esse é um desafio, a gente tem esse medo de não ser bom o suficiente. Algumas vezes também a gente tem eu falo assim, eu falo do sistema, tem duas coisas que o sistema traz, ele cria nos profissionais, né? A primeira é ele achar que você não é bom o suficiente. Então, quando você não acha que não é bom o suficiente, você não precifica certo, porque você acha que você não é bom, né? Então, tá, eu não sou bom. E assim, eu não precifico, eu precifico barato porque eu não me acho bom. Só que o problema é quando acontece isso, você fica o tempo todo sendo ruim mesmo, porque você vai o tempo todo. Eu falo assim, cara, um cliente que contrata um profissional barato, ele está esperando um serviço barato. Você não vai, sei lá, na 25 de março e vai querer comprar uma bolsa original do Louis Vuitton. Tu vai querer comprar uma cópia. Você vai comprar uma coisa que você sabe que vai durar pouco, que vai se acabar. Você pode até fazer essa escolha, mas você, quando vai comprar uma bolsa na 25 de março, você sabe que aquilo não vai ser bom. Você não está esperando encontrar uma coisa boa. Você está ali comprando uma coisa que é barata. Você não está esperando encontrar uma coisa boa. E eu falo assim, se você se posiciona como profissional barato, os clientes estão esperando que você seja ruim. Eles estão esperando que seja ruim. Eu não estou esperando que você seja bom, né? Eles estão esperando que você seja ruim. É da natureza humana, não foi a gente que inventou essa regra. Eles estão esperando que você seja ruim. Estão esperando que você não dê resultado, né? E o preço, ele é um fator de posicionamento. Então, se a pessoa ela liga para o teu consultório, ela pergunta o preço, pelo preço que ela vai ouvir, ela vai julgar. Não tem como. O preço que você falou lá no telefone, a pessoa ouviu o preço que você falou no telefone, ela vai dizer assim, nossa, deve ser muito ruimzinha essa pessoa. Pelo preço a pessoa julga. Não tem como ser diferente. O ser humano funciona dessa maneira. A mesma coisa acontece do contrário. Se o preço ele é maior, a pessoa também vai julgar. Fala, nossa, deve ser muito boa essa profissional. Exato. Né? Porque para cobrar esse preço, né? Você não imagina que vai cobrar o preço vai ser ruim. Entendeu? Eu sei que o ser humano funciona, assim, é regra, é o jogo, eu falo, não foi eu que fiz a regra, essa é a regra, não foi eu que fiz. E o grande ponto que você falou no começo é esse, né? O principal fator que impede a gente de precificar é principalmente o medo, né? Porque você está o tempo todo com medo de ser julgado, de ser aceito, né? Medo do que as pessoas vão pensar de você, se você tentar vender para elas, né? Então, por exemplo, às vezes eu vejo muita gente que quer cobrar barato porque não quer vender, não quer se dar o trabalho de vender, né? Não quer ter o esforço de vender. Então, vou comprar barato porque tipo assim, todo mundo compra, eu não preciso fazer esforço nenhum, Exato. Uma né? coisa que você fala e que eu acho legal, que a venda é uma transferência de energia. Isso eu falo nos cursos, que às vezes eu dou curso de gestão com meus alunos, eu falo, se você vai apresentar um planejamento para o paciente, você tem que um dia antes se preparar, ver a linguagem que você vai utilizar. Porque você falou, e eu achei bem interessante, é uma transferência de energia, né? É, E você fala também que vender tem 3 tipos de confiança, né? Que é confiança em você, no seu produto e no cliente, não é isso?
Mas é verdade, as duas coisas são verdade. Primeiro, vender é transferir energia, né? Então, é difícil você vender. Se você vai chegar num cliente cabisbaixo, chato, mal-humorado, você não vende. Porque sua energia está baixa. Como é que você quer, né? Porque a gente está o tempo todo. Nós somos pessoas feitas por energia, né? Nós somos seres de energia. E a gente está o tempo todo trocando. A gente atrai, inclusive. É a nossa energia que atrai as pessoas, né? A energia que você que você chega aqui e faz esse vídeo, é a energia que você faz esse vídeo que determina como que as pessoas estão se sentindo como estão assistindo. Por quê? Porque é uma transferência. Então, a todo momento você está fazendo isso. E é óbvio, quando você está no processo de venda ali com aquela pessoa, esse processo está muito mais intenso. Vender é uma troca de energia. Eu falo, você está trocando energia, né? E por que também isso? Quando você vai... Eu falo assim disso. A maior objeção das pessoas, quando falando do universo de auto ticket, principalmente, né? A maior objeção das pessoas não é o preço. Tá? O preço não é o principal problema pelo qual as pessoas não compram. Tá? Inclusive, eu tenho várias pesquisas, uma delas feita pela Gartner, que é um instituto americano feito agora esse ano, e ela fala que o preço responde por 9% da decisão de compra. Ou seja, todos os clientes que eles pesquisaram, 9% decidem por causa de preço, né? Uma das minhas consultorias também, nós fizemos um trabalho de pesquisa muito grande, uma vez eu lembro, para uma rede de inglês, ensino de inglês no Brasil inteiro, fizemos um trabalho de pesquisa para eles e perguntamos assim, o que é importante para você aprender inglês? A quinta coisa mais importante era o preço. Tinham várias coisas que vinham o preço, né? O acesso, sabe? A experiência na aula. Tem várias coisas que são mais importantes que o preço. Mas, enfim. E a gente vai pelo preço porque, de novo, o preço parece o caminho mais fácil. Agora, às vezes a gente quer abrir mão, quer vender, quer botar um preço baixo. Putz, lembra o que eu ia falar? Eu estava dizendo o seguinte, a maior objeção do cliente não é o preço, é principalmente a falta de confiança nele mesmo. Né? Por quê? Se eu chego para você e eu te faço eu estou tentando vender para você alguma coisa, é óbvio, existe uma fase que você precisa confiar em mim, né? Você precisa confiar em mim. Então, eu estou aqui te vendendo um serviço. Primeira coisa que eu preciso que você confie em mim. Ok. A segunda coisa que eu preciso que você confie no meu produto, no meu serviço, naquilo que eu estou te entregando. Então, se você é uma dentista, se você está lá no teu consultório, chegou um paciente lá, você tem um tratamento para oferecer para ele, que é um tratamento que ele é mais caro, vai acontecer esse processo. Primeiro passo, o cliente tem que confiar em você. Segundo passo, o cliente tem que confiar na sua recomendação, no seu tratamento, naquilo que você está sugerindo para ele. Essas duas coisas não são as coisas... muita gente até consegue essas duas coisas. Agora, a parte mais difícil é que o cliente tem que confiar nele. Por quê? Porque o cliente, muitas vezes, ele não prioriza. Ele tem um problema, sei lá, a pessoa chegou lá no teu consultório e ele tem um problema no dente, aquele problema pode ocasionar, de repente, às vezes um problema até na fala. Pode ocasionar um problema, eu já vi até casos na locomoção, eu já vi um caso de uma pessoa que tinha um problema dentário que afetava uma parte aqui da coluna. Eu não entendo muito como é que vai acontecer, acontece, mas uma dentista liga mesmo. Não, Faz sentido? correto. Exato, Então, muito o sentido. cara, quer dizer, a pessoa tem um problema no dente que afeta o jeito dela andar, a locomoção, afeta às vezes a produtividade dela, afeta, sabe? Então, assim, só que ela não está muito consciente desse problema, não está presente para esse problema, né? Não está confiando na própria capacidade dela de compreender tudo isso, de entender tudo isso. Então, se você não empodera o seu cliente, o seu paciente, se você não empodera, se você não ajuda o seu paciente a tomar uma decisão, você está sendo omisso. Por isso que vender é tão importante. E é esse processo que eu falo que é um processo de transferência de energia, porque a pessoa está ali com você na sua frente e ela tem 1000 coisas na cabeça, ela tem vários problemas para resolver e ela não entendeu que aquilo que você está falando é um problema urgente. Então ela tem que entender que é um problema urgente, que ela precisa resolver aquilo, que se ela resolver aquilo, vai ter consequências. Só que ela às vezes não sabe as consequências. E é o seu papel dizer para elas quais são as consequências. É o seu papel mostrar para ela quais são as coisas que podem surgir a partir da hora que ela decidir não fazer nada com aquilo, né? Ou se colocar em risco.
Então é isso. Então esse é um processo de transferir de energia, né? De você chegar para a pessoa e realmente você ter essa capacidade de você gerar todo esse movimento de confiança, da pessoa confiar em você, naquilo que você faz, e de você empoderar ela, né? Eu acho que eu fico pensando assim, principalmente quando você fala de dentista, acho que todo mundo morre de medo de dentista, né? Então, cara, quantas pessoas não devem sentar na sua cadeira, olhar, não sei o quê, e não volta mais porque tem medo, porque ela acha que não dá conta. Não é porque ela não gostou Exatamente. de, não é porque ela não gostou de você, não é porque ela achou que o tratamento dela é ruim, é porque ela fala assim, cara, eu não dou conta. Eu não dou conta disso. Eu não dou conta. Então, Exato. e aí você chega para o paciente e você quer baixar o preço. E o problema não é o preço, o problema é que ela não dá conta. É. Aí é que eu acho importante você entender o perfil do seu cliente, né? Quais são os seus medos, conhecer o cliente mesmo para que você possa vender, né? O que eu acho muito bacana você, é, como eu posso dizer, o Pedro Superti fala muito isso, você tem que conhecer mais o seu cliente do que ele mesmo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Você precisa conhecer bem o seu cliente, principalmente os medos. E, e não é difícil você conhecer bem o seu cliente. Às vezes isso é mal interpretado, porque a gente fala assim, então eu tenho que ser sei lá, um psicólogo, né? Não é isso. É porque é assim, quando um cliente tem um problema, poxa, você é dentista, você trabalha o tempo todo no seu ofício. Você o tempo todo lida com pessoas que têm problemas nos dentes, que têm consequências disso. Você faz isso todo dia, durante anos. Você conhece profundamente sobre esse assunto. Você conhece esse assunto de cabo a rabo. Você, quando vai olhar, bater o olho no cliente, pelo jeito dele falar, e você já sabe, você consegue às vezes avaliar alguma coisa. Então, o conhecimento que você tem como profissional sobre o seu assunto, ele é muito profundo. O seu cliente não. O seu cliente não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Ele não Então, tem ideia, às vezes, do que isso vai ser na vida dele. Porque envolve exatamente. o emocional, envolve o conforto, a parte física, a parte social, né? Então, você saber disso, você ampliar, né, colocar o seu serviço na vida do teu cliente, isso gera o desejo, né? A vontade dele querer a fazer esse tratamento, dele querer isso para a vida dele, né? Como Não, você mesmo disse, talvez ele nunca pensou que um dente pudesse atrapalhar ele a arrumar um relacionamento ou um emprego, não é mesmo? verdade, verdade. Não, e assim, muito provável que esse cliente, e eu acho que é isso até que o Pedro também pensa quando ele quer dizer sobre conhecer o cliente, muitas vezes esse seu cliente, ele tem problemas na vida dele, que ele está experimentando esses problemas, mas ele não sabe que esses problemas são devidos ao dente. Ele não sabe. Tipo, se ele tem um problema de locomoção e devido ao dente, ele nem sabe que isso é causado por aquilo, porque ele não imagina, ele não faz essa conexão. Ele não tem esse repertório, ele não tem essa capacidade de poder analisar isso. Então, você, com a sua experiência, consegue dizer isso para ele. É por isso que é aí que reside conhecer bem o seu cliente. Você conhece bem o Às perfil daquele vezes, tipo de pessoa. exato, às vezes ele tem dor de cabeça, já foi no neurologista, já fez tal, já fez um monte de coisa, mas ele falta alguém, algum dentista, se posicionar e falar, olha, sua dor de cabeça está relacionado com a sua mordida. Então, nesse sentido, é você que tem que trazer isso para a vida dele, porque ele não sabe. Eu brinco muito que às vezes o paciente ele tem dor de ouvido e ele vai procurar o otorrino, porque ele não sabe que isso pode ter uma consequência na boca, né? Que a causa está na boca. E aí ele vai para o otorrino faz o quê? Não, meu filho, vai procurar um dentista. E ele passou a vida inteira também indo no dentista, o dentista também, às vezes, não posicionou isso para ele. Não é Não, olha, verdade? eu posso falar de cadeira. Você sabe que eu tive exatamente esse problema que você falou, né? Eu sofria com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E eu lembro que eu fui assim, eu fui em vários dentistas e simplesmente eles não conseguiam me falar, me dar uma resposta, me dizer que tinha algum sentido naquilo. Demorou muito tempo até uma amiga minha, que também é dentista, e a gente eu fui procurar ela, e ela foi quem conseguiu, tipo assim, ela é uma dentista muito, muito bem conceituada, e ela foi e começou a me falar de algumas coisas que estavam acontecendo na época, né?
Mas, assim, eu fiquei impressionado como eu ia em profissionais e nenhum deles conseguia me fazer sentir confiante naquilo que eles estavam dizendo, entendeu? Porque simplesmente ele já, não sei o que, não sei, pode ser, talvez, é. É uma coisa que eu acho muito interessante. Cara, assim, ó, gente, para quem tá me assistindo, você é profissional, pelo amor de Deus, você quando fala com as pessoas, você tem que falar de uma coisa, a pessoa tem que confiar em você. Você tem que ser um conselheiro confiável para a pessoa. Porque a pessoa, quando vai contratar um profissional, não é igual ela tá indo no mercado comprar um pote de margarina, entendeu? Ela não pode ler a embalagem lá e ver. Você tem que falar para as pessoas de uma forma que você transmita segurança para as pessoas que você está falando. Você tem que dizer para elas e falar assim, não, fulano, isso vai se resolver dessa forma. Você não pode falar assim, ah, não sei, eu acho, talvez, eu penso. Porque você é uma pessoa Vamos insegura. ver, vamos ver, né? Vamos É, avaliar, né? porque assim, gente, o que que é uma pessoa que compra um produto caro? Tem uma coisa que eu quero até desmistificar. Assim, um cliente de alto valor, ele necessariamente não é um cliente até te falando da minha ótica, tá, disso. Ele necessariamente não precisa ser um cliente apenas AAA, público A, entendeu? Um cliente de alto valor, ele é toda aquela pessoa que tem um problema urgente. Por que eu tô falando isso? Porque você vê pessoas que vão pagar caro que não têm dinheiro para pagar caro, mas elas pagam. Sim. Entendeu? Então, às vezes a Quando pessoa não você é um está com um público A, problema, você não procura um médico de referência, porque claro, você é uma coisa tão importante para você, mas você não tem dinheiro, mas você quer um diagnóstico mais perfeito possível, né? claro, claro. Então, assim, quando você entende isso, cara, vender um produto, um serviço de alto valor, ter um cliente de alto valor, não é necessariamente você falar assim, ah, meu consultório tem que ser localizado num bairro nobre, num bairro caro, assim, só assim Não é isso. Um cliente de alto valor é aquele cliente que tem um problema urgente. Por quê? Porque a gente paga caro para resolver problemas urgentes. Você tem um problema para resolver hoje, cara, putz, sei lá, tu tem um filho, teu filho foi preso. Você vai dar seu jeito para poder pagar um advogado para ir. É urgente, tá preso, quer sair de lá, tu paga quanto for. Entendeu? É isso, é um problema urgente. O que é um problema urgente? Todo aquele problema que vai causar no seu cliente uma dor emocional e um impacto emocional e um impacto financeiro. Então, se tem alguma coisa que te incomoda, te causa um alto impacto emocional, você fica angustiada, preocupada, triste, deprimida, você não dorme direito, você acorda pensando naquilo, né? Quer dizer, é impacto emocional. Ou impacto financeiro. Putz, se você não consegue trabalhar bem, você produz pouco, você ganha menos, você deixa de ganhar dinheiro, você larga dinheiro na mesa. Então, tudo que na sua vida ele está nesse universo, ele tem um alto impacto emocional e alto impacto financeiro, é urgente, porque você não convive com isso, né? É Não, igual a dor de dente. A pessoa não fica pensando, tipo assim, tô com dor de dente. Mês que vem eu vou no dentista. Ninguém fica assim. Eu quero resolver isso hoje, lógico, é né? verdade. Eu quero resolver Vai isso hoje, né? E quanto maior for a dor, menos eu tô pensando em discutir o preço. Porque eu tô querendo chegar e resolver a dor. Eu não vou ficar indo 10 dentistas e perguntando o preço 10 para saber quanto vai, porque eu tô com dor de dente, é né? verdade. É Ô, urgente, Sandro, gente. Oi. é verdade. Não, e me diz uma coisa, por que você acha que as pessoas têm muita dificuldade em vender? Né? Aí você até tem um vídeo que fala assim, a armadilha da macumba. Como é que é isso? Quando eu vi a headline desse vídeo, meu Deus do céu, o que será isso? A armadilha da macumba. Então, olha só. Bom, são duas coisas, né? Vou responder as duas. Você perguntou por que as pessoas têm dificuldade de vender bom, falando primeiro sobre. Vou falar primeiro sobre a armadilha da macumba, né? A armadilha da macumba é o seguinte: é uma coisa é um fenômeno que eu falo que acontece muito, principalmente agora que as pessoas vêm para a internet vender, né? Eu estou na internet há 10 anos, aí mais de 10 anos vendendo, e eu reparo que as pessoas vão para a internet vender, ou vão anunciar os seus produtos, seus serviços, eles fazem, né? Eles estão muito preocupados em dar uma informação técnica, né? Tipo assim, eu quero explicar como que o meu produto, como o meu serviço funciona tecnicamente, porque eu uso essa resina, eu uso este componente, eu uso este procedimento que foi desenvolvido no laboratório na Alemanha. Então, quando você fica muito cheio de tecnicismo, muito preocupado com a técnica, e você cria um vocabulário que é muito técnico, e o seu cliente não entende esse vocabulário, né? Eu falo, isso é armadilha da macumba. E por que eu falo que é macumba, né? Porque eu falo assim, cara, tem aquelas plaquinhas que as pessoas botam assim, né? Trago a pessoa amada de volta em 7 dias.
Eu falo, gente, o cliente não quer saber se você vai usar tarô, búzios, astrologia, coaching, terapia ou macumba. Porque tudo que a pessoa quer é ter de volta a pessoa amada em 7 dias. Então não interessa como que você vai fazer isso, né? Porque a língua do cliente é a língua do resultado. Se o cliente é com você, disse, ele tá lá, vai no teu consultório porque está com dor de dente. Ele quer saber, cara, porque você vai fazer 2 furos aqui, 2 furos ali, você vai puxar. Ele quer acabar com a dor de dente, gente. Entendeu? Ele quer saber Ele nada como é quer que você está ouvir de fazendo. você, ele quer ouvir de você, vem cá que eu vou resolver seu problema agora. Não é É, isso? isso que ele quer, ele quer saber, cara, tu vai resolver, eu vou resolver, tá tudo certo. Não quero nem que você me contar o que tu vai fazer, entendeu? Eu quero Não que você quer saber a resolva. broquinha tal, que a broquinha é Não quero saber. importada. Aí o paciente chega e fala assim, olha, é o seguinte, eu vou usar essa broca aqui, essa é uma broca importada, né? Que eu trouxe ela da Alemanha, inclusive. Aí você começa a contar a história da broca, e o paciente tá cheio de dor lá. Fala, gente, não interessa saber disso, né? E tem gente que tenta vender fazendo isso, né? Tem gente que tenta vender falando isso, tenta vender falando, né, do quanto ela conhece do assunto. Então ela fica assim, eu falo que tem uma outra armadilha, eu uso muita armadilha, né? Tem uma outra armadilha que eu falo que é a armadilha do The Voice, que a pessoa chega pro cliente e ele quer, é igual o The Voice, né? Você quer impressionar o cliente esperando ele virar a cadeira para você. Então você chega lá e você começa a falar tudo que você faz, de onde você estudou, né, onde você se formou, os cursos que você fez, os diplomas na sua parede, as técnicas que você utiliza, os equipamentos que você utiliza. Cara, e o cliente não está interessado em nada disso. Então você fica nesse discurso, né, querendo tipo impressionar o cliente. O cliente só quer saber o seguinte: você vai resolver o problema, né? Isso aqui no final das contas importa. Isso é verdade. E Sandro, o que você pode dizer? O que o profissional, né, ele deve fazer para ser reconhecido e bem pago no seu mercado? É um misto de algumas coisas que eu falei aqui agora, né? Primeiro delas é você criar o que eu chamo de um posicionamento poderoso, né? E um posicionamento poderoso é quando você escolhe um perfil de pessoas que você ajuda e escolhe um problema que você resolve. Então você fala, olha, eu ajudo pessoas com tal problema, né, a resolver isso. Isso é um posicionamento poderoso, porque fica claro o que você faz. Hoje em dia, às vezes você vai no Instagram, as pessoas olham no Instagram, você vai na bio, você não sabe o que a pessoa faz. Você vê o conteúdo dela, você não sabe o que ela faz, não está claro, não é evidente, porque ela quer falar para todo mundo, ela quer resolver tudo para todo mundo. Gente, Então, ele olhou meu Instagram e falou isso, sabia? Ele olhou disse, mas aqui no seu Instagram não tem, o que você faz? não, mas e é uma coisa que, porque o que acontece disso? E às vezes alguém tem que chegar pra gente e falar essas coisas, porque a gente está no nosso Não, eu mundo, adorei, claro. né? A gente está no nosso mundo e pra gente tudo certo, porque a gente tá, tipo, é o nosso mundo. A gente tá vendo coerência naquilo que a gente está fazendo. Só que a comunicação, ela é pro outro, então tem uma coisa que às vezes você vê alguém de fora te olhando. Então, o posicionamento poderoso é um posicionamento que você olha para fora. Você fala assim, olha, quem que eu ajudo? Quem são as pessoas que eu ajudo? Primeira coisa, olha, eu ajudo essas pessoas aqui. E segunda coisa, qual é o problema que eu resolvo dessas pessoas? Porque a comunicação ela é de fora para dentro, é das pessoas para mim. Eu quero como que eu quero que as pessoas me vejam. Então eu tenho que saber quem são essas pessoas que eu quero. Eu tenho que saber qual é o problema que eu quero resolver delas, né? Então eu falo assim, o primeiro passo é isso, você ter um posicionamento poderoso, você ter clareza de quem que você ajuda e que problema que você resolve. Segunda coisa, você precisa ter um processo de vendas. E o que é um processo de vendas? Às vezes faço muito, eu tenho feito, aliás, muita análise de Instagram, né? As pessoas chegam para faço análise de Instagram. É uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo, eu achei mal barato isso. Porque, assim, eu vou olhar o Instagram da pessoa como um cliente. Então eu falo assim, eu vou olhar o que você faz, eu vou olhar o seguinte, cara, se eu quiser comprar o que você vende, eu consigo comprar? Se eu entrar no seu site, se eu entrar lá no teu Instagram, eu quero comprar você. Eu consigo comprar? Né? E a pergunta que eu acho que vale a pena cada um que está assistindo se fazer. Cara, se a pessoa entrar hoje no teu site, nas tuas redes sociais, consegue comprar você? Consegue contratar você? Consegue comprar as coisas para vender? Porque na maioria das vezes não consegue. Entendeu? Aí eu falo assim, como é que você faz para vender? Não, porque a pessoa me procura, aí eu pergunto. Então não tem um processo. Você tem que ter um processo, tem que ter fácil para o cliente comprar. O cliente tem que ter um processo, ó, então beleza. Claro, o processo de vendas, o funil de vendas, ele vai variar de acordo com o que você faz. Mas se você é um dentista, você pode ser um funil que começa no telefone, quando a pessoa liga,
Né? O que acontece quando a pessoa liga? A pessoa liga, depois ela vai, depois ela faz a avaliação, depois ela compra? Quais são os passos até o cliente comprar no seu consultório? Ou se o cliente entra em contato com você no teu site ou no teu Instagram, quais são os passos que você vai dar para você vender para aquele cliente? Porque tem que ter um caminho, você precisa conduzir o cliente para um caminho. Senão os clientes ficam perdidos. Primeiro que eles olham, não sabem como compram, e segundo que, né, a maioria das pessoas não vai te chamar e te perguntar, fulano, como é que eu compro de você? Eles não vão fazer isso. Eles vão tentar olhar lá e vão tentar ver qual o caminho que tem. E se eles não acham o caminho, eles não compram. Então, segunda coisa, você precisa ter um funil de vendas. Né? Você precisa ter um processo de vendas que vai conduzir o cliente para comprar de você. Tá? Uma outra coisa que você precisa também, que é muito, muito, muito importante, falando para quem está principalmente querendo se posicionar como profissional bem pago na internet, é você ter um conteúdo de alto valor. Né? Então, uma vez que você tem um posicionamento, o posicionamento é um processo de decisão, onde eu decidi quem eu ajudo e como. Mas o conteúdo de alto valor é uma peça de marketing. E aí, ó, o conteúdo de alto valor é o seguinte, cara, se você se posicionou para uma audiência, para um problema, tu tem que ter uma peça de marketing que fala isso para você. Pode ser um livro, pode ser uma palestra, pode ser um webinário gravado. Né? Eu uso muito webinário gravado. Eu gravo um webinário onde tá lá, e o webinário para mim ele é como se fosse um livro, ele é recheado de um conteúdo que eu sei que é um conteúdo que gera valor para minha audiência e, enfim, então você tem que ter uma peça que funcione como um conteúdo de alto valor, onde vai mostrar para aquelas pessoas que você quer ajudar como que você ajuda e qual o problema que você resolve. Então, essa é uma outra coisa que é muito importante ter. Você precisa ter um conteúdo de alto valor. E uma coisa que também é muito importante, assim, você tem que ter algum tipo bom, você tem que ter um produto, né? Tem que ter uma oferta de alto valor, né? Um produto premium. Você tem que ter uma oferta, é uma outra coisa, tá? Você tem que ter se você é dentista, por exemplo, você tem que ter um tipo de tratamento, um tipo de plano, um tipo de pacote. Você tem que ter, né, uma oferta, e não precisa ser uma só, você pode ter mais de umas, mas você tem que ter uma oferta que seja uma oferta de alto valor para você poder oferecer para aquilo, uma coisa que está ali, que está definida, que você já sabe, que você já é capaz de oferecer aquilo para aquele cliente, né? Não é uma coisa que você faz, sei lá, que você vai pensar na hora que o cliente chega, você já tem aquilo meio que desenhado. Para quem trabalha com serviço, é fácil, porque você trabalha com serviço, gente, não custa nada você criar um produto caro. Eu falo assim, às vezes eu vou em palestras, eu pergunto, quem aqui tem um produto acima de 5, 10 mil reais? Aí, um monte de gente, a maioria não levanta a mão, né? Eu falo, gente, o que custa você ter uma oferta de 10 mil reais, de 5 mil reais? Porque você vende serviço. Você desenha a sua oferta lá e bota na tua parede lá, anota no teu, e vende. Né? Você não tem que estocar, você não tem que comprar um carro, colocar no concessionário, você não tem que comprar uma bolsa e colocar numa loja. Você não vai fazer nada assim. Desenhar a sua oferta é escrever. E quando a pessoa te procurar, você oferecer aquela oferta primeiro, que é a oferta que é mais cara. É só isso que você precisa fazer. E por incrível e por mais simples que pareça, as pessoas não fazem isso. Elas simplesmente não elas estão tão acreditando que nunca vão vender que elas nem criam uma oferta. Aí eu falo assim, a pessoa fala, mas é muito difícil vender mais caro. Eu falei, tá, e qual oferta você tem? Não tem nenhuma. Você não vai vender. Não tem, né? Vai vender o quê? Vender o que não tem. Vai ser difícil. Se você não vai vender, você não tem uma oferta. Se você não tem o que vender, como é que vai ser difícil vender? Você não tem uma oferta para vender. Então você tem que ter uma oferta para poder vender. É verdade. Sandro, me conta uma coisa. Qual foi que te virou a chave na sua vida? Assim, que você deu aquele estalo e falou assim, de agora em diante, eu vou me posicionar dessa forma. Em termos de posicionamento, assim, eu já vendia coisas de alto ticket há muito, desde que eu trabalho com vendas, tá? Por quê? Eu comecei a trabalhar com vendas, eu trabalhei em banco. Então, eu posso separar assim dois momentos para você, assim, para ficar mais claro. O primeiro momento foi quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em um banco e eu entrei no Banco Real com 15 anos de idade no programa de trainee de gerente. Eu fui um dos gerentes mais novos do Brasil, do banco. E era uma coisa que era um projeto que o banco fez na época, tal, que nunca mais resistiu, mas enfim, foi uma loucura. Mas o fato é que quando eu entrei lá, na primeira vez que eu recebi o meu salário, né, o primeiro salário que eu recebi,
assim, minha família é muito humilde, né? Eu cresci numa favela. E aí, de repente, eu entrei num banco e eu estava ganhando 5 salários mínimos. Era muito dinheiro. Era mais que minha família ganhava. Só que no primeiro mês que eu recebi o salário, eu comecei a pensar o seguinte: caramba, isso é um sonho. Porque eu tenho 15 anos, recebo 5 salários mínimos, mais um monte de benefício. Eu estou aqui vestindo terno, gravata, dentro de uma agência do banco. Eu falei, cara, isso não existe uma outra oportunidade como essa no mundo. Não existe. E se eu perder isso aqui, não vou conseguir de novo. Aonde eu vou conseguir de novo ganhar? Então, meu primeiro salário, quando eu botei aquele dinheiro, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, cara, eu não vou conseguir isso aqui de novo, em nenhum outro lugar. E eu pensei assim, como é que eu faço para não perder isso aqui? Né? Como é que eu faço para não perder essa oportunidade que eu tive? E eu pensei assim, cara, só tem um jeito. Se eu for insubstituível. Se eu for uma pessoa insubstituível, ninguém jamais vai me tirar daqui. Então eu tenho que ser insubstituível, eu tenho que ser o melhor nisso que eu estou fazendo aqui. E essa foi a primeira virada-chave, porque assim, naquele dia em diante, do meu primeiro pagamento em diante, tudo que eu fazia era para ser o melhor, o mais caro, tudo naquilo que eu estava fazendo ali dentro. Né? Então, assim, os maiores clientes, os maiores contratos, eu o tempo inteiro estava tentando ser o maior e o melhor naquele meu trabalho. Essa foi uma virada-chave para mim. Tá? Porque mudou muito o modo como eu trabalhava. Eu trabalhava muito mais que as outras pessoas. Eu sempre ia um passo além de que todo mundo ia. Então, se as pessoas trabalhavam 8 horas por dia, eu trabalhava 12. Se as pessoas tinham uma agência, eu tinha 2. Se as pessoas fechavam um negócio, eu fechava 4. Eu sempre estava fazendo mais, fazendo mais. Né? Era uma forma, era um modo de pensar, de agir. Agora, mais recentemente, assim, sei lá, 10 anos atrás, né? Eu posso falar assim que teve uma outra virada de chave para mim, foi quando eu estava num evento e eu conheci um russo e esse cara, ele era ele foi num workshop onde eu estava, num evento de mastermind, e ele chegou lá e ele falou, olha, eu sou o consultor mais caro da Rússia, né? Eu já acompanhava esse cara pela internet e tal, mas foi muito impressionante ouvir ele dizer isso. Porque primeiro que eu achei ele muito abusado, mas eu gostei do jeito do abusado dele ser, né? Porque assim, eu senti muita conexão com a autoconfiança que ele tinha. De falar assim, cara, tipo assim, né? Gostou, gostou, não gostou, problema é seu. Né? Era meio que isso. Então, eu fiquei muito surpreso com o nível de confiança que ele tinha. E segundo, ele começou a falar muito sobre aquilo, né? E aí, isso me caiu uma chave, porque eu falei assim, cara, eu já me considero muito. Eu era um consultor na época, né? Já tinha uma empresa de consultoria. Eu falei assim, eu me considero um consultor caro, mas eu nunca me posicionei dessa forma, vamos falar assim, né? Tão evidentemente, como posicionei dessa forma, tão evidente. Mas eu gostei daquilo, aquilo fez estar para mim. E foi interessante porque numa conversa ali, eu fiquei de olho nele, é claro, né? E eu tive uma conversa com os amigos conversando, e ele vira e fala assim: ele começou a perguntar para as pessoas quanto as pessoas ganhavam, faturavam nos negócios dela. E em algum momento eu falei que que eu cobrava R$ 300 a hora de consultoria, né? E ele falou assim: por que não 5.000? Por que não 5.000 a hora? Né? E eu fiquei com aquilo para mim, né? Porque eu não tinha uma resposta convincente para dar, né? Eu tinha várias desculpas, mas não tinha uma resposta. Né? Eu poderia responder várias coisas. Sei lá, meu cliente não paga, meu mercado é difícil. Eu tinha várias respostas, mas eu entendi que aquilo não era sobre, não era real. As respostas não eram reais, entendeu? Não eram reais, porque na verdade quando você pensa uma coisa, você pode tudo. Né? Quando você bota na tua cabeça, você pode tudo. E eu falei, cara, não assim, eu só não sei fazer, talvez. E aí eu comecei e ele ensinou uma técnica lá, né? Na verdade, uma campanha para poder fazer, para poder vender uma oferta de alto ticket. E eu tinha vendido, na época, eu lembro que eu tinha um curso de venda chamado Vendedor de Milhão. Para você ver, eu já falava assim, né? Era Vendedor de Milhão esse curso, é um curso que ensinava você a fazer vendas de alto valor, mas era para empresas, esse vender B2B. E aí eu tinha vendido aquele curso por R$ 2.000 e muitas pessoas, enfim, tinha acabado de vender aquele curso por R$ 2.000. E aí eu falei assim, cara, vou fazer uma oferta desse mesmo curso, só que ao invés de cobrar R$ 2.000, eu vou cobrar 15.000. E vou oferecer um pacote de bônus que incluiria a minha consultoria, né? Algumas horas de consultoria. Então, teoricamente, minha consultoria estaria muito mais avaliada naquela oferta. Né? E tipo, sei lá,
R$ 1.000 uma hora, 2.000, não lembro quantas horas eu oferecia, mas minha consultoria ia sair uma coisa muito mais avaliada ali. E eu falei, vou oferecer isso. E eu peguei, escrevi um e-mail. A primeira coisa que foi louca foi o seguinte, né? Você imagina que se você oferecer uma coisa por R$ 2.000, você pensa assim, cara, não vou oferecer uma mais cara, porque se o cara não pagou 2.000, não vai pagar mais. Todo mundo pensa assim, né, coisa? Muita gente pensa assim. Ah, não, Sandro, eu tenho, e muita gente fala assim pra mim, ah, Sandro, eu tenho um produto que custa, sei lá, R$ 1.000. Já é difícil de vender, como é que eu vou vender um de 5.000? Cara, não tem nada a ver. São coisas diferentes. O cliente de 5.000 é um, o de 1.000 é outro. E eu aprendi isso nesse dia. Porque eu fiz uma oferta de R$ 15.000 de um mesmo produto que eu tinha vendido por 2. E eu mandei um e-mail. E o primeiro e-mail que me respondeu foi um cara que me respondeu. E ele mandou assim: porra, Sandro, você tá maluco? R$ 15.000? Quem você pensa que você é? Aí eu falei assim: putz, cara, fodeu. Eu falei: nossa. Aí eu falei assim: putz, fiz merda, né? Não devia ter mandado esse negócio. Não devia ter feito. E eu comecei a me questionar se aquilo era a coisa certa a fazer, que eu ia, né? Eu não era tão bom assim para cobrar aquele preço. Eu falei, será que eu tô, as pessoas estão achando que eu tô me achando, né? Que eu tô me achando. Na verdade, não era nada daquilo, né? Eu não estava cobrando porque eu me achava melhor que ninguém. Não era sobre quanto eu me acho melhor que os outros. Era quanto eu me acho melhor do que mim mesmo, né? E só que depois veio o primeiro cliente, comprou, veio um segundo, comprou, e eu fiz algumas vendas daquela oferta, né? E eu falei assim, cara, aí eu respondi pro cara, né? Eu falei, cara, olha só, eu não penso que eu sou ninguém, eu não tô cobrando esse preço, não é porque eu acho que eu sou melhor do que ninguém, eu não penso que eu sou ninguém, eu tô cobrando um preço para resolver um problema que eu acho que é um problema que vale, porque é um problema que vale muito. Então o que eu tô cobrando é só uma fração daquilo que vale, né? Agora, se o outro cara, que era o concorrente que ele falou, né, não cobra esse preço, eu acho que quem tem um problema é ele, não sou eu, né? Ô, Sandro, eu tinha um professor que falava assim: cada um vale o que cobra. Isso, isso Isso é me verdade. marcou muito, sabe? Isso, Isso me isso marcou é, muito. Até hoje eu ponho isso nos slides da minha aula de gestão. Cada um vale o que cobra. isso é verdade. Isso é verdade. Depois você olha, no meu Instagram, depois você olha lá, tem um post que ele é bem provocativo. O título dele é o seguinte, né? Os segredos de uma prostituta de luxo para ter clientes de alto valor. Né? É o título desse post. E esse post é uma história porque eu, quando eu trabalhava no banco, eu tinha, numa das agências que eu trabalhava, tinham vários contas bancárias de bordéis, né? E eu conheci um cara que era filho de uma senhora que, na época dela, ela foi dona de um bordel, né? E ela era considerada uma dama de sociedade, cobrava muito caro, etc, etc. E ela, assim, ela educou ele, e ele me contou essa história, né? E ele falava assim, né? Que ele falava dessas coisas. Ele falava assim, uma das coisas que ele falava, que eu falo nesse post dos segredos, que ele falava o seguinte: você vale o que você cobra, que é isso que você falou agora, né? Ele falou assim, olha, não existe limite para você colocar no preço de você, porque assim, quanto que você vale? É incalculável o valor que você vale, né? Então é uma das coisas que ele falava dela, né? Ela falava, cara, você vale o que você quiser valer. Você que Exato, e é decide o seu só você valor. que sabe o quanto você vale. Ninguém É, mais, né?